como que a gente pode estabelecer uma prática de 20 minutos de uma rotina matinal. E eu vou fazer aqui uma modelagem, pessoal, do modelo do Tony Robbins. Eu quero mostrar uma entrevista que ele deu, detalhando como que ele faz essa prática. A entrevistadora começa a entrevista exatamente perguntando para o Tony Robbins como que ele faz ao longo dos anos para manter um vigor físico e uma performance que ela é estável e crescente, né? Como que ele consegue manter esse nível de energia? Já que a gente sabe que no dia a dia a gente tem muitas variações, né? Sempre que eu vejo as pessoas na rua, às vezes a gente pergunta assim, ei, como que você tá? A pessoa tende a falar assim, tá tudo bem. Só que a gente conhece algumas pessoas, a gente sabe que a pessoa não tá tudo bem, às vezes a pessoa tá passando por muitas crises, ansiedade. Eu vejo aqui em casa mesmo, a Andressa muitos anos assim cuidando do Gabriel, né? Então tem vezes que ela acorda e ela já pega aquela, põe a primeira, segunda e já vai no automático e faz comida e não sei o quê. Aí às vezes a pessoa nem percebe o semblante já meio tenso logo de manhã. E eu lembro que quando eu vi essa entrevista do Tony Robbins, que lá para mim fez muito sentido, porque eu estava exatamente vendo assim que tipo de práticas as pessoas podem começar a aprender, porque eu acho que amanhã é estratégica, né? Se a gente começa bem amanhã, eu penso assim que tem uma chance muito maior do nosso dia ser bom. Depois eu fui estudando que é importante a gente ter também, criar espaços, né? Espaços dentro do nosso dia para a gente poder estabelecer esse nível de consciência mais amplo, né? Então, nesse aspecto eu comecei a fazer essas práticas. E eu fui percebendo, por exemplo, quando eu lembrava muito da minha avó, a minha avó Lourdes, que ela falava que sempre que ela acordava, ela pegava o terço e ela fazia assim, uma rotina de oração, que ela não saía do quarto antes dela fazer essa rotina de oração. Quando eu vi isso nas minhas duas avós, eu falei, cara, mas tem alguma coisa errada. As pessoas antigas já faziam isso. Não é verdade? Assim, não todas, mas a gente lembra que as pessoas antigas, a minha outra avó, por parte de pai, minha avó Joaquina, ela tinha as duas eram católicas, né? Ela ia na missa, assim, sempre aquela missa cedinha, que tocava o sino, cidade pequena, tocava aquele sino, né? Então ela já ia. Então eu lembro que se tinha antigamente um cuidado maior com essa questão, né, de se preparar. Até porque, antigamente, se a gente for pensar, muitos dos nossos antepassados, eles viviam mais próximo do campo. Concorda? Então as pessoas, quando eles viviam mais próximos do campo, era natural uma rotina também mais saudável, de mais silêncio, de mais contemplativa. E hoje, gente, assim, eu vejo uma preocupação muito grande, né? Quando a gente acorda e já pega o celular, que é uma coisa muito automática, não é? Você já acorda, você já pega o celular. E aí, hoje nós temos assim, o WhatsApp, então logo cedo tem pessoas que não param de trabalhar, então as coisas começam muito cedo. E aí, isso, né, gente, quando a gente não estabelece, por exemplo, essa pausa da mente, que eu quero trabalhar com vocês hoje, eu penso que a gente pode ir descontando coisas de comida, né? Porque a gente vai ficando estressado. Então pode ir para comida, pode ir para excesso de trabalho, pode ir para várias coisas. E aí a gente vai percebendo realmente a sociedade muito adoecida. Só que por que a gente está falando isso para vocês? Porque quando a gente se prepara para a gente inspirar mais vidas, para a gente realmente conseguir... eu tenho uma crença dentro de mim que eu estou realmente assim, muito obstinado a pedir a permissão do universo para que ele me permita eu conseguir contribuir para o máximo de pessoas possíveis. Na medida que ele vai permitindo, e eu vou fazendo o que eu tenho que fazer, para que eu realmente consiga chegar no coração de mais pessoas possíveis. Porque eu vejo que essas coisas que eu aprendi, que vieram de outros mestres, trazem um benefício muito grande na minha vida. Eu percebo, por exemplo, quando eu não faço uma prática matinal, como que o meu dia, às vezes, pode desencadear numa discussão dentro de casa que não era necessária, que você fala assim, putz, não precisava disso. Ou, de repente, você perde o estado por conta de um problema no trabalho, que você percebe que talvez não era necessário. Ou mesmo... não só umas questões de problemas que nós podemos evitar, mas também eu percebo que tem coisas que nós precisamos de fazer, que se a gente não estiver num bom estado, a gente não faz, a gente adia. A gente coloca outra prioridade, concorda, Rony? Às vezes você tem que fazer, tem que gravar um vídeo, até vi que você gravou um vídeo agora. Aí você fala, tem que gravar um vídeo. Então a gente fala assim, não, isso aí eu vou deixar para depois, porque eu tenho que resolver outra coisa. Porque o nosso nível de consciência, ele não está num nível de consciência que a gente faz o que precisa ser feito. Então eu queria trabalhar com vocês aqui, antes de mostrar o vídeo do Tony Robbins, que nós estamos falando de nível de consciência. Esse conceito vem, inclusive, desse filósofo aqui, ó, que ele chama John Searle. Esse livro, inclusive, chama Redescoberta da Mente. É um livro bem técnico, assim, não é um livro que eu costumo recomendar muito, mas eu queria trazer o conceito dele. Ele fala de consciência baseado num termostato. Por exemplo, se vocês pegarem, por exemplo, minha ring light aqui, ou a ring light de vocês, vão perceber que ela diminui a luz e aumenta a luz, não é? Às vezes até da tomada mesmo, ela tem uma ideia assim, que você pode aumentar ou diminuir. Ele compara a consciência como um termostato, ou seja, a consciência tem níveis. Eu posso estar num nível mais amplo de consciência ou num nível mais baixo de inconsciência.
Quando nós estamos no nível mais baixo de inconsciência, nós podemos pegar, por exemplo, o conceito do Jung ou do Freud, né, que é onde se manifesta mais o inconsciente, né? Ou seja, quando a pessoa fala assim, tá tudo bem, mas na verdade ela tá falando no automatismo, às vezes tá toda enrolada, né? Então tem muitos mecanismos automáticos que eles acabam nos governando. Então o fato da gente ter, ampliar a consciência de vocês agora, da importância de fazer, e a ideia que a gente estabeleça aqui, ó, vamos tentar programar entre nós, que a gente consiga, mesmo que seja 10 minutos, mas eu entendo que 20 minutos é um tempo adequado. Eu tenho muitos alunos, pessoal, assim, pelo Brasil, que conseguiram estabelecer esse treino de 20 minutos matinais. E aí eu quero realmente detalhar para vocês assim, um passo a passo, e aí você vai construir o seu treino da mente de 20 minutos. Eu tenho certeza, você vai perceber que nesses 20 minutos você vai ampliar seu nível de consciência. E isso vai, ele amplia e ele se perpetua. Pelo dia inteiro, Marcos, nós sabemos que não, porque nós vamos ter gatilho, nós vamos ter um monte de outras coisas. Mas a chance de você começar a sua manhã em outro patamar, e você começar também depois a criar outros espaços dentro do seu tempo, né? Por exemplo, depois do almoço, será que eu consigo um espaço aqui para eu poder fazer um treino? Será que à tarde? E principalmente para vocês, né, pessoal, que estão treinando aí para palco, né? Que eu estou treinando pessoas aí mais voltadas para palco. O palco, você precisa de fazer um treinamento muito mais árduo, no meu ponto de vista, sabe? Hoje, por exemplo, assim, uma aula tranquila que eu quero colocar aqui no YouTube, mas eu já faço, por exemplo, assim, eu já fiz uma meditação de 40 minutos, eu já tomei meu banho gelado, eu já fiz minha oração aqui, eu preparo, por exemplo, o espaço, né? O espaço também ele é preparado. Então, qualquer movimento que eu vou fazer com outras pessoas, eu tenho que criar um ritual para que eu consiga estabelecer primeiro uma performance física e um nível de consciência que eu falo assim que no final das contas é eu tirar um pouquinho meu ego, tirar um pouquinho meu automatismo e eu conectar mais com aquilo que é a mensagem que eu quero que chegue no coração das pessoas. Se eu estou, por exemplo, ansioso, se eu estou preocupado, se eu estou disperso, qualquer tipo de atividade mental menos consciente, ele atrapalha com que eu consiga levar a mensagem para vocês. E isso serve para uma reunião de venda, isso serve para eu gravar um vídeo, isso serve para eu fazer uma terapia, isso serve para qualquer coisa. Daí a importância da gente realmente colocar aí no papelzinho de vocês aí uma ideia, um código, um programinha, para que a gente consiga estabelecer um treino de pelo menos 20 minutos por dia. Até aqui, pessoal, fez sentido para vocês? Tá tudo tranquilo? Tá dando para vocês entenderem? Eu quero colocar agora, eu vou compartilhar com vocês essa entrevista do Tony Robbins. So, let's get started because one of the things I admire so much about you is your energy and your passion and your stamina. I mean, you've been doing this for over 3 decades, and I know everybody watching Actually getting closer to 4. which is awesome. It's so incredible. Yeah. And one of the things that I so admire is I feel like you keep getting better. You keep doing more. You keep serving on a higher level. And from a personal, just stamina standpoint, tell us a little bit about what you do every day. What are your habits? How do you keep yourself at this high level of service? Well, I think there's the physical side of it, which, I do the equivalent of an ultra marathon every weekend. I do 52 hours. On the last day, I did 26 and a half miles. The previous day, 22 miles. So just the physical side, you have to be in incredible shape. And I'm in better shape physically today, both my endurance, my muscular strength, and so forth, than when I was 25, which is wonderful. And so I do certain things for that. But I think I should mention first, what's even more important is the psychological, spiritual side of things, because I think energy comes first, not from your body. It doesn't come from eating. It doesn't come from sleeping, because I've gone without those things for long periods of time and still been able to deliver. It comes from having a mission. It comes from something that you're being pulled by, not something you're pushing on. Those are 2 forms of motivation. You can push yourself to do things, and there's only so much you can push yourself to do. But if you're pulled, if there's something that you want to serve that's greater than yourself, there's something that excites you, if there's something that you're about, something you're made for, then there's a level of energy that most people would never dream of. And we all have that, but most of us don't connect to it and unleash it. So every day I connect and unleash that every single day. I don't hope it's going to be there, even though I know it will be, even though it's there. I don't take it for granted. And so I start out with my day by a process I do called priming. And what priming is, it's not a meditation, but it has meditative qualities. And what I do is I sit down. The first thing I do in the morning, I go and I jump in a hot tub or a hot water type of experience, and then I go to freezing water. All my homes, I'm fortunate enough to have multiple homes, that I go, one of them I have a river I get to jump in. You've been there. Yeah. There are other places I have these cold plunges. And I do that to train my nervous system to go from 0 to 60 like that. Every muscle, every nerve in your body, every organ gets, when you hit 57-degree water, it hits. And so it's just my mental discipline. Then the second thing I do is I prime. And priming is I sit down and I do a minimum of 10 minutes, because my mindset is, if you don't have 10 minutes, you don't have a life. Right. So there's no excuse. So every day, sit down, and what do? I do 3.5 minutes where I do an explosive breathing pattern, a pattern that changes my biochemistry.
And after I've done that, 30 of these intense breaths 3 times, I close my eyes and I'm kind of in an altered state, and I focus first for 3.5 minutes on just everything in my life, at least 3 things that I'm really, truly grateful for. And I don't do that in a hokey way. I don't do it in a mental way. I step into my body and feel it. And I make sure at least one of those things is something really simple. The wind against my skin, the look on my son's eyes or daughter's eyes, something that is just very fundamental, but I cultivate that feeling of gratitude, of appreciation for those feelings. And I do it for 3.5 minutes. Then I do 3.5 minutes where I do this process of focusing on healing, strengthening, and serving. And I start in a circle, starting with myself, and then I go through all the people in my life and associates, and I just send love to them. Again, it may sound corny, but to me, it's a part of what I'm here for, and it's part of cultivating that energy, that healing and strength energy, and strengthening my passion, my appreciation, my insights, my capacity, my endurance. And then I do the last 3 minutes are what I call 3 to Thrive, which is what is it that I really want to make happen? And sometimes I do that over what I'm going to do for the next 6 months or month, and sometimes it's today. I shake it up. But I see and feel and own that those things are done. And that starts, pretty much my day between those 2 items. And, then I have my workouts and things that I do of that nature. Primeiro estabelecer uma coisa que eu acho que ele falou que é super bacana, que é, cara, se você não tem 10 minutos, 20 minutos, a gente tem que estabelecer isso como uma prioridade, do meu ponto de vista. Porque se você não tem 10 minutos para você, como que a gente vai fazer para a gente poder ter um nível de performance maior, ou para a gente poder contribuir com a vida de mais pessoas, para a gente cumprir nossa missão, né? Então eu acho que, desculpa, nós temos que meio que tirar um pouco de desculpa, né? Porque agora, nesse final de semana, eu tive a imersão, e depois que vira hábito, pessoal, eu já acordo, já venho aqui fazer meus treinos, porque já virou hábito. A questão é que o ideal é que a gente, quando estabelecer, por exemplo, que eu vou fazer um treino, eu recomendo que vocês façam o seguinte, que vocês coloquem isso igual o povo antigo fazia, assim, eu vou fazer um jejum, e vou fazer um jejum de tantos dias, para eu poder, com algum propósito, com alguma intenção. Porque se você fala assim, cara, eu vou fazer um treino de tantos dias, depois que virar hábito, você vai perceber que vai fluir, você não vai parar mais, entende? Então eu recomendo a gente fazer as programações igual dos antigos jejuns, assim, ó. Eu, por exemplo, coloquei, além do meu treinamento diário, um banho gelado todo dia, que ele chegou a comentar, baseado em algo que eu tô aspirando para minhas metas comerciais aqui. Então, até eu atingir um certo faturamento, eu vou tomar banho gelado todo dia. Agora, na turma, teve um cara que falou de um amigo dele que tá fazendo um jejum de água, não sei se ele toma, não sei, alguma coisa lá que ele colocou, mas voltado para gratidão. A questão é sempre a gente também colocar uma intenção, mas eu penso que vocês que estão assistindo essa aula, a gente pode estabelecer 20 minutos pro nosso treino mental, que vai trazer uma saúde muito maior pro nosso corpo, e vocês perceberam que as práticas deles são muito legais também. Vamos pensar assim, colocando como uma pessoa importante, é um autocuidado que nós estamos tendo com a gente mesmo, ele traz merecimento, ele traz uma percepção, se quer, eu posso ter um tempo para mim mesmo. E isso é uma coisa muito preocupante hoje em dia, né, pessoal, quando a gente percebe que as pessoas não estão tendo tempo para elas mesmas, elas não têm espaço para elas mesmas, nem para se cuidar muitas das vezes, porque a gente fica sempre assim no automático. Então eu acho que começa com essa crença mesmo, Rony, eu acho que, porque em termos de processo, agora eu quero trazer vocês um pouco pro processo, que eu vou detalhar um pouquinho isso que a Rony falou, mas em termos de etapa, porque o Tony Robbins realmente ele fala muito rápido, né? O ritmo dele é mais acelerado, mas depois a entrevista fica lá para vocês verem, tá no YouTube, mas eu queria detalhar um pouco quais são as etapas que ele falou ali, porque eu já vi essa entrevista várias vezes, né? Olha só, ele falou que quando ele começa, a primeira coisa que você tem que fazer é perceber uma linha, processo, gente. Sempre que eu penso processo, eu tenho que pensar processo mais ou menos igual fazer bolo. Mas vamos imaginar que eu vou fazer um bolo, eu vou cozinhar. O que eu tenho que fazer, cara? Primeiro, antes de eu começar a cozinhar, eu tenho que preparar o material. Antes eu tenho que comprar, preparar o material. Eu tenho que ter esse ingrediente. Depois eu vou fazer o quê? Eu vou colocar na panela primeiro esse, depois esse. Então isso é uma ideia sempre processo. A PNL, gente, por origem, ela sempre foi processual. Então se a gente começa a perceber que existe um processo, fica mais fácil de eu poder fazer modelagem. Como que eu vou modelar o Tony Robbins? Eu vou entender primeiro o processo dele. Depois eu vou criar o meu próprio processo, porque fatalmente isso aí que o Tony Robbins falou é o jeito dele fazer. Existem infinitos jeitos da gente fazer. Eu tenho que conectar com o jeito que mais vai fazer sentido para mim. Em termos de processo, a primeira coisa que ele falou, ele faz o banho gelado. Agora assim, ó, vamos pensar, o banho gelado, para ele, representa o banho gelado depois da respiração. A respiração, eu até tenho outro vídeo, depois eu vou mostrar para vocês, ele tem uma respiração, que é uma respiração muito parecida com o pessoal do yoga faz, que é uma respiração mais forte, assim, ó, e ela é mais acelerada. Por exemplo, quando eu faço nos treinamentos, principalmente no bootcamp, eventualmente eu faço aquela técnica que chama rebirth, que é o renascimento. O que é aquela técnica rebirth? Antes da pessoa fazer a linha do tempo dela e voltando até na barriga da mãe, ela vai fazer uma prática de respiração. Isso aí, gente, tanto o banho gelado quanto a respiração, ou a caminhada, como a Rony falou, que olha só, você pode trocar pela caminhada? Pode também, mas todos esses treinos aqui, eles são fisiológicos, tá? Eles são treinos que mexem com o corpo. E ele colocou por que ele faz isso. No modelo dele, igual eu falei pra vocês não precisam começar com o fisiológico. Tem pessoas que começam, por exemplo, eu faço o treino de respiração normal, que é a respiração meditativa. Por quê, gente? Porque isso tudo é meio que tá para dar um choque no corpo, para dar uma acordada no corpo, né?
Então essa aqui é a etapa do Tony Robbins, tá? Não sei se vocês lembram ele falando isso. Você lembra, Rony, Adriano? O pessoal tá aí? Então, por exemplo, assim, banho gelado é respiração, né? No caso da respiração, pessoal, tem um componente da respiração que é muito interessante, que no caso, quando eu faço, por exemplo, o treino de respiração, eu vou mostrar para vocês um pouquinho como que é feito, a gente vai tomando consciência de quanto que a nossa mente é dispersa. Nossa, cara, é uma coisa assustadora, assim, eu fico assustado. Todo dia de manhã eu falo assim, cara, como passa pensamento nessa cabeça, quanto pensamento tem nessa cabeça. É nesse momento que a gente percebe o automatismo, né? Eu quero depois abrir uma aula para vocês, para eu explicar para vocês como que a gente pode fazer esse treino de respiração, que não é respiração acelerada, igual o Dr. Robbins, é respiração normal, você fica na posição, só respirando e tomando consciência da respiração. Na medida que você começa a tomar consciência da respiração, se você fizer isso 5, 10 minutos, você vai perceber que a sua mente ela tende a ficar mais consciente. Vamos voltar aqui no conceito que eu falei para vocês do John Searle, né? Aqui, ó, nessa etapa, ó, ela é fundamental, porque o que ele faz depois? Vamos ver se vocês lembram um ponto importante que ele falou, que ele faz das práticas dele. Vocês lembram que ele falou, por exemplo, do treino de... Ele faz um treino de gratidão. Esse treino, vocês são meus alunos, já fizeram comigo várias vezes. Quando a gente para, por exemplo, aqui, ó, na gratidão, o que é o treino da gratidão que você pode fazer, né, gente? Ele fala que ele para e ele pega pessoas importantes, coisas importantes que ele é muito grato. Só que olha só, pessoal, quando eu faço com vocês nas imersões, como que a gente faz isso, né? Geralmente, a gente vai colocando vocês no estado mais de consciência, mais ampliado, porque se você parar no dia a dia, se agora eu vou fazer um treino de gratidão, você faz, só que ele fica fraco. Olha o que ele fez antes aqui, ó. Ele fez o banho gelado, já prepara o corpo, é um choque no corpo, aí faz o treino de respiração, que traz o foco mais pro presente. Se você faz isso, aí você fala assim, cara, o que eu sou grato hoje? Você para e realmente mentaliza. Eu vou fazer esse treino com vocês agora mesmo, agora faltando 10 minutos para acabar a aula, tá? Aí você para e pensa, o que eu sou grato? Cara, aí isso entra dentro de você. Olha só, lembra que você falou, Rony, do autocuidado? Olha, vê se tem coisas mais de autocuidado mais bonitas que essa. Você parar e começar a olhar o que eu sou grato antes de você sair para a vida. Né? Aí você para e ele vai colocando os minutos. Depois a gente pode fazer, eu vou pegar com vocês esse vídeo e vou ver se eu mando para vocês. Mas depois vocês podem fazer isso. Assim, ó, pega assim, ó, ele vai falando assim, ó, eu faço banho gelado, respiração, eu faço 2, 3, 4 minutos. O treino de gratidão, eu faço tantos minutos. Ele vai detalhando esse processo aqui, ó. E depois que ele faz o treino de gratidão, tem um outro que ele faz que a gente chama de quê? De visualização. Visualização. O que é a visualização? No final, ele começa a se conectar com tudo aquilo que ele quer para os próximos meses, para os próximos anos. Então ele já começa a colocar isso daqui, ó. Antes ele fala uma coisa também que ligada ao gratidão, que ele também faz um treino que eu quero fazer com vocês, que aqui eu tô fazendo teoria, vamos fazer isso aqui na prática com vocês, que é um treino que a gente faz aspirações positivas para as pessoas. Eu posso fazer de gratidão, que é, eu sou muito grato à minha saúde, eu sou muito grato à minha família, eu sou muito grato às minhas 2 avós que me ensinaram tanto que é importante a gente ter um treino. Se eu faço um treino hoje, quem que me ensinou antes do Tony Robbins? Foi minhas 2 avós. Eu sou muito grato ao Tony Robbins, cara, porque é um cara que sempre me inspirou. Eu sou muito grato a Rony Vânia, todos vocês que estão aqui, o Adriano, a Laís, a Priscila, o Rossan, porque vocês estão aqui investindo seu tempo para eu cumprir minha missão. Só que tem que ser de coração mesmo, sabe? Assim, você tem que realmente parar, assim, agradecer, porque se você tem saúde hoje, tem pessoas que não têm saúde, né? Se você tem, por exemplo, um trabalho hoje que você gosta, tem pessoas que estão desempregadas, completamente perdidas. Então você realmente aspira essa gratidão para dentro de você, lá no fundo do seu coração. E ele fez um agora, depois da gratidão, que é um que eu tô fazendo. Eu estou amando, eu aprendi com um professor de meditação, para você fazer aspirações para as pessoas. Então você pode, por exemplo, parar e assim, vou pensar uma pessoa, vou pensar na Rony Vânia. Eu vou fazer, nossa, eu desejo, aí tem que ser de coração, eu desejo no fundo do meu coração, aí, mentalizando, tá? Que a Rony Vânia tenha cada vez mais saúde, que o negócio dela prospera, que ela consiga atingir os sonhos dela. E isso é muito bom, pessoal, fazer também para pessoas que nós estamos com coisas enroladas. Sabe assim, eu tô com uma raiva de uma pessoa. Começa a fazer boas aspirações para essa pessoa, assim. Você vai ver tanto que seu coração vai amolecer, assim, devagarzinho, é igual pedra, você tem que ir batendo, né? Mas começa a fazer aspirações positivas pro seu esposo, pra sua esposa, aspirações positivas pro mundo. Então você pode parar um tempinho, mas fazer de coração. Olha que treinos mais bonitos, hein, Rony, que dá pra gente fazer de manhã. Vocês acham que muda o estado? Não melhora o estado? Não vai sair melhor? Né? E depois você pode fazer a visualização, que a visualização você... Nossa, então eu quero chegar a mais pessoas, eu quero que a Alquimia da Comunicação tenha 2.000 pessoas, eu quero que mais pessoas possam ser transformadas, eu quero que eu possa ter mais tempo para eu praticar mais. Isso é uma das coisas que eu aspiro, assim, ó, uma vida que eu possa, por exemplo, ficar 2, 3 horas. Gente, hoje eu gosto tanto de fazer esses treinos que eu estou compartilhando com vocês, que um dos meus objetivos é eu ter mais tempo, ficar uma manhã inteira fazendo treino, sabe, estudando, podendo fazer práticas saudáveis, porque isso já entrou assim, de uma forma que eu sou apaixonado por fazer. Então eu aspiro na minha vida que eu tenha mais tempo para fazer isso. Aí você começa a mentalizar, colocar isso na sua cabeça, né, todos os dias, percebe? Por quê? Porque você não esquecer, né, para isso ficar uma coisa, virar um hábito na nossa vida. Gente, aí é fato que isso aumenta a nossa energia pro dia. Aí pode aparecer um problema logo de manhã e aí você vai conseguir lidar com isso de uma forma diferente. Por quê? Porque você ampliou seu nível de consciência, seu estado está diferente. Fez sentido para vocês aí, pessoal? Eu quero agora propor, então,
Se tiver alguma dúvida, pode levantar a mãozinha, pode mandar o chat. Eu quero fazer um treino com vocês. Eu sei que o meu sininho aqui não sai o áudio, mas aí eu vou pedir pra gente fazer um treino já, porque eu acho que depois que eu fizer esse treino com vocês, eu vou convidar vocês a vocês pararem um tempinho e você desenhar um treino de 20 minutos pra você. Aí, mas como que eu posso substituir, então, assim, ó? Por exemplo, eu não sou muito chegado no banho gelado. A Rony deu uma dica, sabe que você dar uma caminhada? É uma coisa legal pra você? Tomar um shotzinho matinal ali, sei lá, limão com não sei o quê. Você vai estabelecer. Como que minhas avós faziam? As minhas avós simplesmente pegavam o terço e rezavam, entendeu? Então, por exemplo, igual a Rony tem uma fé muito forte. Então eu vou ler uma página da Bíblia quando eu acordar e vou fazer uma meditação, uma reflexão em cima dessa página da Bíblia. E depois eu vou fazer uma oração que eu gosto. Excelente. Aí depois da oração, entendeu aqui, ó? É só você colocar outro componente. Aí depois, só que assim, pra dar uns 20 minutos, aí o que você pode fazer depois? Eu gostei dessa da gratidão. Eu acho que eu vou querer fazer essa da gratidão. Então, beleza, faz. Não, eu quero fazer um de autocuidado. Então, eu quero, por exemplo, pegar o espelho, e todas as vezes que eu pegar o espelho, eu vou olhar pra mim e vou falar pra mim coisas boas. Vocês estão entendendo que dá pra criar infinitas coisas? A questão não é o meio, a questão é qual é a intenção que você coloca e a força intencional que você coloca. Você pode ler a Bíblia de um jeito distraído, ou você pode realmente ajoelhar e ler a Bíblia. Por isso que eu recomendo que vocês criem também ambientes, né? Ambientes que você possa ter, por exemplo, uma imagem que você gosta, ou a Bíblia, ou qualquer coisa que te conecta com aquilo lá, que seja um ambiente assim mais silencioso, também que se tiver muito barulho, é complicado, porque a gente está fazendo um treino para treinar a mente. Se eu tenho muita dispersão, aí você já quebra, porque sempre a questão é a força da intenção, o quanto que você coloca essa intenção diária. Então eu posso colocar, olha aqui, a prática de ler a Bíblia, de fazer uma oração, de colocar uma gratidão, aí você vai estabelecendo como que você pode fazer isso. E estabelece, antes de começar, assim, ó, eu vou me comprometer durante 21 dias para fazer esse treino acontecer. Porque se você fizer 21 dias, a chance de você depois virar um hábito, você vai perceber que é muito maior. Depois, eu quero lançar para vocês ensinar uma prática de respiração um pouco mais longa para deixar a mente mais focada. Mas aí vira isso aí um tema para a próxima aula. Fez sentido aí até agora para vocês, galera? Vamos fazer então, eu vou colocar só uma música de fundo, eu vou convidar vocês, mesmo que vocês estejam, às vezes, indo para o trabalho, dependendo de onde que você esteja, eu vou pedir para você conectar muito fortemente aqui, ó, com o ritmo que nós vamos fazer esse treino com vocês. Vai ser um treino de 5 minutos, mais ou menos, não mais que isso, e nós vamos navegar num treino de respiração, num treino de gratidão, que eu vou passar por vocês vão perceber, ó, eu vou passar por respiração, gratidão, aspiração positiva, que você vai enviar, e depois eu vou fazer um breve de visualização de prosperidade, tá? Vou passar por essas etapas para vocês. Enquanto eu vou falar, respira bem profundamente, eu vou contar até 4. 1, 2, 3, 4, solta devagarzinho. Vai perceber esse tempo, quando você respira, inspira, 1, 2, 3, 4, solta. Vai percebendo o efeito da respiração no seu corpo. Percebe um pouquinho seus pés, percebe um pouquinho sua cabeça, percebe um pouquinho como que está a energia do seu corpo. Quando você respira, tenta ampliar a sua consciência, percebendo que tem uma parte sua, que é uma parte que observa. Uma parte sua, ela não é refém dos pensamentos, ela só observa o ar entrando, ela observa as sensações do ar entrando. A respiração é algo mais natural de todo o universo. É algo mais natural da nossa vida. A primeira coisa que nós fizemos foi respirar. Respira bem profundo. Sente o efeito no seu corpo. E solta devagarzinho. Qualquer momento que você estiver ansioso ou ansiosa, preocupado, faz essa prática milenar de respirar e restabelecer sua consciência. Restabelecer que tem uma parte sua que observa. Tem uma parte sua que é a parte que pega a caneta do livro da sua vida. É a parte que sabe que pode escrever as páginas da sua vida. É aquela que sabe que é o autor ou a autora da sua vida. É uma parte que observa. E você pegando a sua caneta do livro da sua vida, eu te convido a você, nesse momento, você fazer uma prática de agradecimento. Todas as pessoas que prosperaram nesse universo foram pessoas que eram extremamente gratos. Muitas das vezes nós substituímos os pensamentos de gratidão pelos pensamentos de reclamação, de crítica. Quem sabe nesse momento você possa abrir um espaço no livro da sua vida, no dia de hoje, 8 de julho, para que você possa ser extremamente grato a coisas que você considera que são importantes. Que talvez uma delas é o milagre da vida. É o milagre de você ter saúde e você falar para você mesma, para você mesmo que você está vivo, que você ganhou esse presente divino de estar vivo. Enquanto muitas pessoas talvez estão esperando ou contando os dias para a chegada da sua passagem. Nesse momento não, todos que estão aqui têm esse milagre
de estar vivos, de podermos fazer a diferença, porque nós temos saúde. Percebe sua saúde? Percebe quanto vigor, quanta energia, percebe quanta disposição tem dentro de você, enquanto muitos não têm essa disposição. Respira bem profundamente, você vai sentir no seu corpo como se entrasse uma luz entre seus olhos. Extremo sensação de gratidão que entra dentro do seu coração nesse momento. Pelas pessoas importantes que você tem na sua vida e nesse momento você possa agradecer. Talvez uma pessoa importante, que você vai fazer também uma boa aspiração. Você vai desejar para essa pessoa importante que ela tenha saúde, que ela tenha vigor, que ela possa prosperar na vida dela, que ela possa se livrar de qualquer tipo de sofrimento que possa atormentar a vida dessa pessoa, que ela possa diminuir a ansiedade, que ela possa ser uma pessoa cada vez mais feliz. Que você possa replicar essa aspiração positiva para todas as pessoas que você julga importante da sua família. Você possa talvez mentalizar nesse momento, pode ser seu filho, pode ser sua mãe, pode ser seu colega de trabalho, que você possa desejar para essas pessoas do fundo do seu coração que elas sejam pessoas mais felizes, mais plenas, que elas possam restabelecer sua saúde, que elas possam ser pessoas que se livrem de qualquer tipo de tormento ou aflição, e a gente possa aspirar coisas boas para o mundo. E nesse momento, você com o seu livro aberto, que você possa olhar os próximos capítulos, que você possa ir aos próximos capítulos, que você possa perceber que existem muitas e muitas coisas esperando por você, que você é merecedor e merecedora de estar fazendo uma bela jornada, porque nós temos dentro de nós a permissão do universo para que a gente possa criar algo extraordinário, que você possa chegar a mais vidas, que o seu trabalho, que o seu serviço possa servir mais pessoas, e que com esse serviço ele possa se expandir, livrando pessoas de sofrimento, livrando pessoas de dificuldades, que você possa contribuir na vida dessas pessoas. Você também possa perceber que você merece receber mais condições, mais recursos, mais pessoas importantes para que o seu trabalho cresça e prospere. E você ganhe méritos, mesmo que esse mérito tenha renúncia, mas que esse mérito te livre de coisas ruins, de energias negativas, de pessoas, de acidentes. Para isso você vai abrir o seu coração para gerar mais mérito, gerar mais coisas boas. Que nas próximas semanas você abra seu coração para ajudar mais pessoas ricamente, com todos os recursos que você tem no seu coração. Que esse segundo semestre de 2025 seja realmente um semestre abençoado de projeto, de pessoas, de recursos. Que isso possa estar mudando o curso do mundo para um mundo onde mais pessoas possam ser felizes e se livrar do sofrimento. Então, nesse momento, nós agradecemos fortemente essa força maior pelo nosso dia, e que esse dia de hoje, que é o melhor dia da nossa vida, seja um dia muito ricamente abençoado para todos nós que estamos nesse momento fazendo essa mentalização. Nesse momento você possa colocar a mão no seu coração, agradecendo a você por ter se permitido participar brevemente desse trabalho, e que esse trabalho possa trazer benefícios para a sua vida, sua família, para mais pessoas. Você respira bem profundamente, solta devagarzinho, vai voltando para aqui para agora. Maravilha, pessoal, só alegria. Começar o dia desse jeito é muito melhor. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Gostou aí? Bom, Adriano, que eu tô vendo todos vocês aí. Olha o tanto que é bom começar o dia com o pé direito, com energia boa, cabeça boa. É muito melhor. A gente não toma banho, a gente escova o dente. Da mesma forma, é importante a gente fazer esses treinos, né? Foi. Ah, beleza. Tá achando aqui? Pessoal, obrigado então. Espero que vocês tenham gostado aí. Dia muito feliz pra vocês todos, viu, pessoal? A gente se vê aí nos próximos encontros, tá bom?